Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aí com um corte do Troca de Passe, falando muito sobre toda a preparação do nosso Verdão para esse confronto de quinta-feira. Tem possíveis mudanças na escalação, pode ser que entre o Ala, pode ser que entre o Sousa, então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Tá certo? Vamos falar também sobre o jogo da quinta-feira, porque lá no Allianz Parque o Palmeiras vai tentar esse milagre aí, né? Entre aspas, de vencer a LDU por 3 gols de diferença para levar para pênaltis ou vencer por 4 gols de diferença para se classificar diretamente para a decisão da Libertadores. Quem traz informações do Verdão pra gente é a Amanda Barbosa. Fala, Amanda! Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras realizou hoje o segundo de 3 trabalhos, de 3 treinos que vão acontecer antes dessa partida contra a LDU, partida de volta da semifinal da Libertadores. A equipe trabalhou aqui na academia de futebol, ontem, né, fez esse primeiro trabalho, a reapresentação, hoje já o trabalho contando com todo o elenco ali, né, com bola. Tem a questão da volta do Piquerez em relação ao time que jogou pelo Campeonato Brasileiro no domingo, né, ele cumpriu suspensão, então tá de volta, deve retornar aí ao time titular. Palmeiras treinou aqui na academia de futebol ontem, treinou hoje. Amanhã esse treino vai ser realizado já no campo de jogo, né? Na arena mesmo do Palmeiras, algo que vem acontecendo às vésperas de jogos decisivos. Foi assim nas oitavas, nas quartas de final da Libertadores também. Então amanhã o treino do Palmeiras vai ser na arena e aí encerra esse trabalho, né, esse treino. Na quinta-feira deve fazer apenas trabalho de ativação aí de manhã, focado nessa partida contra a LDU. A gente lembra que o Palmeiras perdeu o jogo de ida lá na altitude pelo placar de 3-0, ou seja, tem que vencer a LDU por 4 gols de diferença para garantir a classificação à próxima fase. Em caso de vitória e por 3 gols de diferença, a disputa da vaga na final vai aos pênaltis. Menos que isso, a LDU avança aí para a próxima fase da competição. Grande abraço para todos. Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações. Ô, Paulo, você já enfrentou na carreira algum mata-mata que você saiu perdendo por 3-0? Você estava naquele 5-0, 5-1, né? Só que eu estava ao contrário, né? Exatamente. Só que vocês tinham feito 5-0 e tomaram 5-1 na volta. Se tem 5 minutos, a gente tomou 6. Para quem não se lembra, Grêmio e Palmeiras... A volta. Saímos ganhando, né? Jardel faz o primeiro gol, faz 1-0. Grêmio e Palmeiras... Foi esse gol que atrapalhou a gente. Foi Libertadores de 95, né? Exatamente. O Grêmio do Paulo Nunes venceu o primeiro jogo em Porto Alegre, 5-0. Depois, no Palestra Itália, o Palmeiras sai perdendo 1-0, ou seja, era uma vantagem que era praticamente impossível de se conseguir reverter. E o Palmeiras ainda consegue fazer 5 gols, mais um, né? O Palmeiras conseguia se classificar porque tinha o esquema do gol fora. O gol fora, exatamente. E essa questão de fazer os gols, Felipe, é assim, quando é Portuguesa, no Brasileiro de 96, a gente toma 2-0 e a gente tinha o segundo resultado igual, 2 resultados iguais. Então a gente tinha que fazer 2. E é complicado, cara. Porque você ter a obrigação de fazer, tem que fazer uma coisa é sair naturalmente os gols, né, Paulo? Só que eu acho assim, quando é Portuguesa, era um time extremamente qualificado, de grandes jogadores. Eu acho que esse time da LDU não tem esse time. Haja visto o jogo contra o São Paulo no Morumbi, a vitória da LDU, mas o São Paulo teve 4 bolas assim dentro da área. Só com o Luciano foram 2, 3. A LDU fez o gol e não conseguiu ameaçar o São Paulo. Nada, não chutou. Acho que foi um chute. Então, assim, é difícil, é muito difícil você ter que fazer 3 gols ou 4 para passar direto. 3 você ainda tem que ganhar nos pênaltis. Nos pênaltis, exatamente. Tem que fazer 4 para passar. Então, 3 para levar para os pênaltis. Mas, assim, eu acredito que se o Palmeiras jogar aquele futebol que vinha jogando há 2 semanas atrás, a possibilidade é enorme de passar. E dissemos aqui, né, Paulo, nos últimos 6 jogos, tirando esse do Cruzeiro, essa estatística, não é isso, Mussu, que a gente falou ontem? Isso. Nos últimos 6 jogos antes dessa partida de empate do Cruzeiro em 0-0, todas pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez, no mínimo, a diferença que ele precisa para levar para os pênaltis. 3 gols de diferença. Então, assim, não é um time que não ganha de goleada nunca e vai precisar de uma goleada dessa vez. É um time que tem feito placares similares ao que ele precisa. Em time melhores. Exato. Com uma diferença. A diferença é que não tinha nenhum desses jogos a obrigação de fazer. Aí você faz o primeiro, o adversário está perdendo o jogo, muda a maneira de jogar. A LDU não vai mudar absolutamente nada. O gol vai continuar igual. Não vai mudar nada se tomar o segundo. Talvez se tomar o terceiro.
Exatamente, Exato. então não é fácil. Agora, o problema que o Abel tinha ali na cabeça da área, né, com a contusão do Aníbal, é verdade, não jogou bem contra o Flamengo, né? Não foi feliz ali no jogo, mas vinha numa boa sequência. O Aníbal se machucou, o Palmeiras perdeu um pouco da capacidade ali, né, no meio campo, proteção, tanto de se proteger quanto até de criar, mas ele está à disposição, treinou hoje, a informação é de que ele treinou hoje. Você escalaria o Aníbal para esse jogo, Massu? Eu acho que ele é o titular da posição, assim, para os jogos mais importantes. A minha única dúvida é que não é muito do feitio do Abel. É se ele parte para uma ousadia, que é não usar nem o Aníbal nem o Martínez. Não faz isso, não. Difícil, né? Que é começar com Andrés e Alan, Alan, por exemplo. O Alan, você acha que ele não pode começar pelo lado direito, Pode não? começar pelo lado. A gente conversou sobre isso ontem. Não começar não começando ele tá nem o entrando Maurício, bem, nem o Veiga. exato. Porque eu acho O que menino ele... tá pedindo passagem. O impacto dele nos jogos tem sido tão grande que ele justifica começar um jogo como esse. E parece ter muita personalidade, muita ousadia Exato, de vai pra buscar o cima, drible, vai pra de tentar dentro. desequilibrar uma defesa adversária carregando a bola. Muito forte. E se a gente for pensar numa análise mais fria, claro que tem uma questão emocional e tal, um jogo decisivo, experiência e tudo mais. Mas se a gente for pensar só na bola, hoje ele está jogando mais do que o Maurício, ele joga mais do que o Veiga e joga mais do que o Felipe Anderson. Né? Ele tem produzido mais quando entra em campo, às vezes por menos tempo, né, do que os outros. E ele tá com mais gás, né? Ele tá inteiro. Se tem uma coisa que me preocupa no Palmeiras, é o desgaste. É o cansaço. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro, tentando de todas as maneiras ganhar o jogo. Então, assim, não só a parte física, mas a parte mental. E aí eu acredito muito no que a torcida do Palmeiras vai ser importante demais para não em nenhum momento deixar a poeira baixar. Porque esses momentos, cara, quando o jogador vê que fisicamente ele não está bem na partida, o torcedor é importante para dar gás para ele, para dar motivação. Porque aí ele vai. E o Palmeiras tem, igual você falou, tem um time muito melhor. Só que me preocupa é a parte física. Porque esse jogo vai exigir muito. Outra questão no meio-campo ali, né? A outra opção, caso ele não escolha o Aníbal e também não escolha o Martínez, é o Bruno Fux. Jogar nessa função, fez a função agora no jogo contra o Cruzeiro, né? Em parte do jogo. E pode ser a Tem escolha, boa saída de bola, bom passe, qualidade Mas no lugar técnica. do Aníbal, né? Do Aníbal. Porque o LDU não vai atacar. Viu contra o São Paulo? Ele não atacou. Não atacou praticamente. Foi uma bola que... Uma volta de um escanteio. Exatamente, exato. O São Paulo atacando. Então, assim, eu acho que não é necessário você ter um marcador ali para suportar o LDU, na minha opinião, né? Óbvio. Vamos aguardar o que será que a Abel vai fazer. E na lateral direita, para a gente fechar em termos de escalação, o Giai tem características diferentes do Kelvin, né? O Kelvin me parece muito mais agressivo do ponto de vista ofensivo. O Giai acho que defende melhor do que o Kelvin. Trabalha melhor por dentro, né? Isso, acho que para esse jogo talvez seja Mas Kelvin. o Kelvin né? não tá bem, né? O Kelvin não tá bem. Esses últimos jogos, não. Acho que ele começou bem, né? E deu uma caída nos últimos Não, jogos. Né? esses três últimos jogos agora, tanto o jogo lá que ele foi substituído, o jogo contra o Cruzeiro também ele foi substituído. Você escalaria Giai ou Kelvin? Eu acho que vai jogar o Giai. Eu acho que, eu escalaria o Giai para liberar mais quem está do lado direito para fazer esse E acho que não é só questão de característica, não. Acho que também a confiança segurança, de um jogador né? mais testado ali dentro da forma de jogar do Palmeiras. Com você, moço. É isso. Vamos trazer agora informações da LDU, né? O Rafael Sibilha volta aqui ao Troca de Passes para trazer todas as informações do time equatoriano. Fala, Sibila. Bom, Diniz, na semana passada a LDU deu um passo importante para voltar a disputar uma final de Libertadores da América ao vencer o Palmeiras por 3-0 lá em Quito, mas o discurso dos jogadores da LDU é de humildade, de que não tem nada decidido, de que faltam ainda 90 minutos para definir quem será o finalista da Libertadores. Essas foram as palavras do Lisandro Alzugaray, argentino, um dos principais jogadores da LDU, que nesta temporada marcou 12 gols, e ele falou isso, falou que não tem nada decidido,
somos um time muito humilde, sabemos das nossas limitações, pela frente tem um grande adversário que é o Palmeiras e que o jogo vai ser decidido em campo, que não tem nada de favoritismo, porque lá no Equador, parte da imprensa já estava colocando a LDU na final, e ele falou que não tem nada disso, que ainda faltam 90 minutos, acalmando também um pouco assim, a euforia, a empolgação dos próprios torcedores equatorianos. Quem também deu uma declaração aí foi o presidente da LDU, dizendo que o time está na semifinal da Libertadores, não só por conta da altitude de Quito, mas que é um time que sabe jogar também como visitante, e lembrou a vitória que a LDU teve no Morumbi nas quartas de final, quando venceu o São Paulo por 1-0. Pensando no jogo de quinta-feira, o técnico Thiago Nunes tem um desfalque no gol, o Vage, que não jogou e está fora da temporada, então o Alexander Domingues deve ser o titular mais uma vez, goleiro experiente, que tem o apelido de Dida, e na zaga é muito provável que o Ajala, que está com um problema no joelho, seja desfalque mais uma vez, e aí o Richard Mina deve ser o substituto na zaga ali da LDU, deve ser o titular mais uma vez na vaga do Ajala. Então é isso, Diniz. A LDU, com esse discurso de que não tem nada decidido, irá para São Paulo para definir essa vaga contra o Palmeiras na quinta-feira. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. A vantagem da LDU é no aspecto psicológico da confiança ali, né? Fez um belo jogo, conseguiu acabar com a invencibilidade do Palmeiras. O Palmeiras não tinha perdido ainda na Libertadores e vem com a moral lá em cima, né, Paulo? Se tem uma coisa que a gente tem que valorizar também é o trabalho do Thiago, né? Sem dúvida. Porque, assim, é um time tecnicamente inferior a todos que ele enfrentou agora, que ele foi eliminando, mas você vê que é um time muito bem armado. Coletivamente, sabe o que faz dentro do campo, não se entrega nunca, compete muito. Se tem uma coisa que a LDU faz é competir. E assim, cara, o trabalho dele tem que ser valorizado, porque ele está se reencontrando de novo, né? A vitória em Quito teve muita participação dele a partir do que ele fez na saída de bola do time para manipular a marcação individual do Palmeiras. Ele conseguia liberar as saídas do Quinones pelo lado, juntando com o Brian Ramírez, que é um atacante, né? Incomodou muito. E é um desfalque importante, que foi expulso no jogo, né? Isso. É um jogador que joga ali pelo lado esquerdo. É um desfalque importante para a LDU. Mas uma expulsão tola, né? Com o jogo resolvido. Mas, assim, evidente que o Thiago tem menos material humano do que o Abel para trabalhar, mas vem fazendo um exemplar Libertadores, assim, e fazendo o time crescer, né? Eu ia dizer o seguinte, eu achei que contra o Botafogo e contra o São Paulo, a LDU não foi melhor que o Botafogo, não foi melhor do que o São Paulo nos dois jogos. Mas foi muito melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo muito melhor. Né, da semifinal. Então, é um sinal de que o time está crescendo, né? Amanhã contaremos mais sobre esse jogo também, traremos mais detalhes na véspera de Palmeiras e LDU. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Palmeiras, falando muito desse jogo que vai ser decisivo demais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando do nosso Verdão para esse confronto de quinta-feira, que vai ser uma guerra, né, rapaziada? Então, o Abel já vem pedindo o apoio da torcida, né, desde domingo. Então, promete ser uma noite histórica. Então, o Abel já veio falando isso, né? Então, qual que é a verdade? Um jogo difícil, vai ser um jogo muito disputado, mas o Palmeiras tem todas as condições, tem um time muito mais forte. Fica de exemplo aí o que aconteceu com Atlético e Del Valle. Del Valle, que é o líder do campeonato lá equatoriano, e a LDU é o vice-líder. Então, o líder do campeonato deles perdeu para o Galo. E o Galo jogou muito bem, é claro, tudo bem, mas mostra a força do elenco do Galo para cima da Del Valle. E aí o Palmeiras tem essa oportunidade também na quinta-feira, dentro da nossa casa, dentro do Allianz, mostrar a força do elenco do Verdão e conseguir reverter esse resultado. Então, tem muita coisa para acontecer até quinta-feira. É claro que tudo que a gente está se falando aqui é especulação, mas eu acho sim que o Alan deve ser titular. Ele está merecendo e o Palmeiras precisa de se... Cara, tem que partir para cima. Não tem muito jeito. Igual eles falaram sobre a lateral, eu acho que tem que entrar o Giai. Nem só... É claro que o Kelvin não está fazendo bons jogos. Mas esse jogo
como o Palmeiras vai se lançar à frente para correr atrás dos gols, precisa estar muito bem defensivamente. Então, o Giai, ele tem características melhores, tá? Voltando para a defesa, sendo um defensor. Não é um lateral tão ofensivo, mas como defensor, ele joga muito bem, jogou várias vezes como um terceiro zagueiro. Então, a gente fica dentro da expectativa. Será que ele vai deixar ali Murilo, Gomes, Giai e Piquerez e o Fux do meio? Porque o Fux pode cair ali como um terceiro zagueiro também. Porque é muito importante, cara. Claro, o Palmeiras se lançar, mas se deixar a retaguarda, é claro que a gente tem uma zaga boa. Só que os últimos jogos não viveram bons momentos. Então a gente não pode arriscar a tomar gol. Se tomar gol, fica difícil demais, né? Então eu, sinceramente, entraria, né, com essa formação, com o Fux no meio ali, Jairo, Murilo, Gomes e Piquerez. No meio, o Andréas com o Fux. Aí colocaria ali na esquerda, no lugar do Felipe Antes, colocaria o Sousa, que é muito mais agudo, se lança muito mais, é muito mais ofensivo, com o Vitor Roque e Flaco Lopes na frente. E pela direita o menino Alan, que também tem entrado e feito chover dentro do jogo. Essa é a verdade. Então, para mim, deveria entrar Sousa e o menino Alan para botar esse time do Palmeiras para cima, ajudando ali também o Vitor Roque e o Flaco. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, como diz o canal. Todos os dias a gente traz notícias do nosso Palmeiras aqui em primeira mão. A gente sempre fica aqui fazendo um compilado das notícias para trazer para você. Então, você que não é inscrito, dá essa força para a gente aí. Você que puder deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Como já falei, eu fico aqui o dia inteiro procurando a matéria, procurando informações para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.